Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 9 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Igor, o Gabriel, o Vitor, a Adriele, a Alana, a Manuela, o Matheus, o Cauã, a Ana Júlia, o Pedro, o Eduardo, a Júlia, o Jonathan, o Enzo, a Vitória e a Evelyn. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do 9º ano, primeiro semestre, e a matéria em relação ao primeiro bimestre. Nós vamos dar início hoje à situação aprendizagem 5, a parte 1. Material é elaborado e enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 9, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 5. Lá fala assim: as atividades sobre retas numéricas. Não, desculpe. As atividades sobre retas paralelas cortadas por transversais estão na situação aprendizagem 5, em que você vai em que você vai trabalhar. Tem duas vezes em que, na possível de vocês também tem, olha lá na página 9. Em que você vai. Eu assisti ao ano passado. Sim. É? Então tá mesmo erro na apostila ainda. Em que você vai, tá empolgado que você vai, tá? Em que você vai trabalhar a relação entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. O que é reta paralela? É aquela nunca se encontram. Muito bem. Ó, vou tentar desenhar aqui. Essa reta seria paralela a essa. Faz de conta que tá duas retas paralelas. As paralelas é que elas nunca se encontram. Ah, professor, eu achei que reta paralela era só assim, ó. Opa. Era só assim. Essas seriam retas paralelas. Não. Ela pode estar em qualquer inclinação. O importante é que uma nunca vai se encontrar com a outra. E o que é uma reta transversal? É uma reta que transpassa por elas. Então, ela é transversal. Ela vai passar pelas duas retas paralelas. Essa outra reta que eu desenhei aqui é transversal também? Sim, passou entre elas. Agora aqui, ó. Essas duas retas são paralelas, certo? Vou fazer uma transversal. Essa é transversal? Não. E essa? Sim, tá bom? Isso que é retas transversais. Agora sim, habilidade que nós vamos começar a estudar hoje. Habilidade EF09MA10. Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Objetos de conhecimento: demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Ferramentas que podemos usar: régua. Vocês conhecem a régua já? Eu não conheço. E quem lembra do transferidor? É aquele coisinha. Compasso? Confunde muito, muita gente confunde. É uma O transferidor e o compasso muito se confundem. O transferidor é aquele que abre a perninha e roda, ou o transferidor é aquele que tem graus?
Isso, muito bem, é esse aqui, ó. Isso, esse veio no kit de vocês. Já podem pegar que provavelmente nós vamos utilizar. Página 21/22. Vai começar na 21 e vai passar para 22. Atividade 1. Relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas pela reta transversal. Então, presta atenção. Relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas pela reta transversal. Certo? 1.1. Observando a figura 1, responda. Cadê a figura 1? Tá aí, ó. Quem sabe me dizer qual é o nome das duas retas paralelas que tem aí? RS. São as duas retas paralelas. Qual é o nome da reta transversal? T. Muito bem. Certo? Essa é a figura 1. Ó a pergunta. Quantos ângulos a reta T forma com as retas paralelas R e S? Quantos ângulos ela forma? Quantos? 8, muito bem. Onde estão os 8 ângulos? Aqui, ó. Ó, onde que estão os 8 ângulos? Isso, ó. Temos os ângulos. Cadê? Ó, 8 ângulos. Onde que estão os ângulos aqui, ó? Ângulo A, ângulo B, que é esse daqui, ó, de baixo. Ângulo C, ângulo D, ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. Esses são os ângulos. Ah, professor, mas eu só vi a letra, não achei o ângulo. Olha o ângulo A aqui, ó. Aqui. Olha o ângulo B. Olha o ângulo C. Olha o ângulo D. Certo? Alguma dúvida aqui? Como que eu represento o ângulo? Como que eu represento o ângulo? Quem percebeu aí qual é a forma de representar o ângulo? Eu coloco a letra só? Não. O que mais? Coloca essas coisas essa linha. Não, não é. Ó. Vamos supor, se eu tiver o ângulo R, Usa a linha e metade dessa bolinha no senhor. tem que colocar o acento circunflexo em cima. Isso. Isso representa ângulo, tá bom? Quem falou grau não tá errado também, porque o ângulo é medido em graus. Pergunta B. Meça com o transferidor. Com o transferidor, meça cada um dos ângulos e organize esses dados numa tabela. Então presta atenção. Eu vou medir o primeiro aqui, ó. Eu venho com o transferidor, eu fiz uma tabelinha. Eu venho com o transferidor e coloco em cima aqui. Vou medir o ângulo A. Ele começou onde aqui? Começou no 0 e foi até quanto? Então ele tem a parte que cresce e a parte que decresce. No caso aqui ele tem quantos graus? 40. Ah, professor, presta atenção, que provavelmente vocês vão ter que fazer isso aí. Como que eu faço quando o meu transferidor não alcança a linha? Você pega uma régua e faz isso aqui, ó. Aumenta o tamanho da linha, tá? Com a régua você aumenta o tamanho da linha. Aí o seu transferidor vai conseguir pegar. Mas não pode aumentar a linha desse jeito. Tá vendo a linha que tá aqui, ó? Tô continuando ela, vou aumentar ela. Aumentei ela do lado certo? Não, tem que manter a mesma direção. Eu tô sem régua, não consigo. Vou apertar pausa aqui, depois vou perguntar um por um. Continuando. É o girar.
Então preste bem atenção aqui. Primeiro aqui, o ângulo A tem quantos graus, Matheus? Ângulo A. Calma aí, deixa eu ver. Tem. Calma. 140. Não, 40. Isso, 40. Eu tô achando que tá Escolhe um colega. Calma. Cauã, o ângulo B tem quantos olhando aqui? Quer que dê um zoom? É, eu vi você virando o pescoço aí. Por que o Cauã tá virando o pescoço? Porque tá de ponta cabeça agora, né? Começou no 0 e veio até quantos? 40. Ah, ele é 40 também? Pode ser 40 também? Pode. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Ângulo oposto pelo mesmo vértice. Como assim ângulo oposto pelo mesmo vértice? Onde está o vértice? Vocês lembram o que é vértice ou não? Essa linha Não, aí. traço. Esse pontinho aqui. Essa barrinha aí. Ó, ângulos opostos pelo vértice, ele tem o mesmo tamanho. Então preste bem atenção. Esse ângulo, o oposto, o que quer dizer oposto? Ao contrário? É o oponente, o que está do outro lado. Hã? Ah, não é. É, quando falava assim, ó, por exemplo, na política, aqui em Guapé a política pega fogo tudo quanto é jeito, né? Daí eles falam, tem a situação e tem a oposição. O que é oposição? O que está do outro lado, o oposto de quem está ali, entendeu? O espelho. É o contrário de quem está lá, certo? Não vamos entrar em política, senão é porque já começa a falar de Lula, Bolsonaro. Eu sou o Ricardo. Você não cursa? Eu sou o Ricardo. Não é? A turma pergunta pra mim, você é fulano ou ciclano? Vamos lá, continuando. Agora, Cauã, escolhe um colega. Eduardo, cadê você, Eduardo? Eduardo, olha aqui o grau. Eu vou pôr o zoom em cima e aí você vai falar pra mim quanto é. Ó, o ângulo C. Agora é pro lado de fora aqui, Eduardo, tá? Começou no 0. Foi parar onde? Ó a mãozinha dando dica lá, ó. Vitão salvou o irmão hoje. 140. É que ele falou 14 porque ele não enxergou o 0. Ah, tem um 0 aqui, tá? Aqui tá longe. Tem uma cruzinha ali no meio. Tem um Tzinho ali embaixo do 0. Né? Então, 140 graus. Mas se eu falasse pra você que dava pra calcular sem o transferidor, vocês acreditam em mim ou não? Não, obrigado. Eu achei que você ia ser do contra hoje. Achei que você ia ser da oposição hoje. Faz hora que ela tá tudo falando contrário meu, né? Contrário de mim. Mas também na avisar a nota ainda que Então deixa. Então Então deixa eu explicar o porquê que dá para calcular sem o transferidor. Achei que aqui era 40 graus, não achamos? Aqui não tinha como eu calcular sem o transferidor, certo? E aí, tá vendo essa reta aqui, ó? Essa reta aqui é uma reta ou não é? É, ela é reta, certo? E um ângulo raso é quando sai de um lado e vai parar do outro lado na mesma reta, passando por um vértice. Um ângulo raso tem quantos graus? 180. 180 graus, certo? E aí, se eu tenho 40 aqui, falta quantos para dar 180 graus? Dá 140. Falta 140. A gente chama isso de ângulo também complementar. Ele complementa. Suplementar, complementar, agora isso fugiu. Vamos lá. Vamos ver como foi o Vitor que respondeu. O Eduardo até falou, mas vai, o Eduardo. Eduardo, escolhe alguém agora. Manuela. O ângulo D, Manuela, lá do outro lado, o ângulo oposto pela vértice, tem quantos graus? Eu vou dar um zoom? Muito bem. Ó, começou aqui, no 0 graus, e veio parar aqui. Tá conseguindo enxergar? Muito longe, né? Isso, 140. Na verdade, nós não precisaríamos de transferidor. Quem lembra por que não precisa de transferidor? Ângulo oposto. Ele é o oposto do C.
Se ele está do outro lado do C, ele também vale 140 graus. Voltando a falar em política, tem gente que fala assim: ah, aqueles candidatos lá são tudo farinha do mesmo saco. Tem a ver com a matemática aqui. Se eles são tudo iguais, eles são ângulos opostos pelo vértice. Quer dizer, o mesmo valor que um tem, o outro também tem. Certo? Se são tudo ruim, é tudo ruim no geral. Aqueles casos no YouTube ficar falando mal de tudo quanto é político, né? Então vamos ficar quietinho. Não. Mentira, nós não falamos nada. Esquece. Próximo. Ângulo E. Quem que vai responder o ângulo E, Manu? Pedro. O ângulo E aqui embaixo, Pedro. Precisa do transferidor? Você acha que dá para resolver sem o transferidor? Quer eu coloco aqui? Transferidor. O ângulo E tem quantos graus? O E é a última linha, senhor. Essa aqui, ó. Essa aqui de baixo. Não, ó. Veja bem. Ele começa aqui no 0 e vai até quanto? Ó. 0, 10, 20, 30, 40. Ele tem 40 graus. Mas por que ele tem 40 graus? Ah, porque ele quer? Não. Ó, preste bem atenção. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Eles são retas paralelas, sim ou não? Turminha, presta atenção. Eles são retas paralelas, sim ou não? O R e o S? Eles têm a mesma transversal? Se eles têm a mesma transversal, esse ângulo, se ele escorregar aqui, ele é do mesmo tamanho que esse aqui. Então eu nem precisava usar o transferidor. Eu precisava usar o transferidor só para descobrir o primeiro. Depois eu fazia tudo pelos conceitos. Então, o ângulo A tem o mesmo tamanho que o ângulo E. Tem 40 graus. Escolhe alguém, Pedro. Gabriel. O ângulo F, Gabriel, qual é o tamanho dele? O Gabriel pode escolher dois motivos para responder que é 40. Ângulo oposto do E, ou seja, ele tem o mesmo tamanho. Ou ele é um ângulo congruente, quer dizer que ele tem o mesmo tamanho que o ângulo B, que pode escorregar aqui, ó, e vai parar aqui. É a mesma coisa. Então tem duas coisas aqui que prova para ele que realmente é 40 graus. E também ele podia usar o transferidor e chegar à conclusão que é 40 graus. Escolhe alguém, Gabriel. E agora, Vitória. O ângulo G, Vitória, quantos graus? 140. Por qual motivo você resolveu? Tem 3. tem um sobrando. O pequenininho ele tem 40. Você acertou, é 140, mas eu queria saber por qual motivo que você chegou à conclusão. Tem 3 motivos que provam que ele é 140. Não lembra nenhum? Então assim, tem aquilo que eu acabei de explicar, que ele é um ângulo complementar, ele completa os 180 graus. Então se eu tenho 40 graus aqui, quanto faltou para dar 180? 140. Outro jeito é que ele é um ângulo congruente, ou seja, ele tem o mesmo tamanho que o ângulo C, que ele pode descer e vir parar aqui. E o outro motivo é que ele poderia ser medido com o transferidor e dá 140, certo? Escolhe um colega para responder a última. Enzo. Jonathan. Jonathan, não foi ainda? Não foi, não? Jonathan, o H, quantos graus ele tem? O H é esse daqui de baixo, ó. Quantos graus você acha que ele tem? Oi? Ó, esse daqui tem 40. Oi? Isso, 140. Ele pode ser 140 porque se percebeu que esse tem 40 e faltava 140 para chegar ali. Ou porque a Vitória acabou de descobrir que esse aqui tem 140 graus e o ângulo oposto, quer dizer, o que está do outro lado tem o mesmo tamanho. Ou a gente poderia pegar o transferidor e provar que tem 140 graus. Muito bem. Alguma dúvida aqui?
Não? Se eu tenho um ângulo, tenho duas retas cruzadas assim, e o ângulo é de 47 graus. Qual é o tamanho do ângulo oposto dele? 47 graus. Só a Vitória entendeu? Só ela, né? Então a Vitória não responde agora. Eu tenho duas retas traçadas assim. E um lado tem um ângulo de 60 graus. Qual é o tamanho do ângulo oposto desse? 60 graus também, isso mesmo. E o ângulo complementar dele? Isso. Ó, vamos supor aqui, ó. Aqui está uma reta, aqui está uma reta. Aqui deu 30 graus. Qual é o tamanho desse ângulo aqui? 30 também. Não. Não, por que não? 60 por quê, Matheus? 40. Tá certo. Ó, 30 graus é o oposto. O Matheus... Não é 60 não, Matheus, desculpe. Não é 60. Não é 60. 45 graus. 45 graus? Por que você chegou nessa conclusão? Chutou, não. Porque o grau... 140 com mais Não, é 170. Que é 90. Você tá chegando perto. 50 graus. Puta cara. 180. 180 é o ângulo raso. 170. 170. Não. Ah, 200. Não. O ângulo raso, ó, presta atenção. Vou contar a historinha pra vocês. O Enzo saiu de foguete. Presta atenção. O Enzo saiu de foguete, ele tinha que fazer uma viagem de 180 graus e parar lá do outro lado. Então ele tinha que fazer um ângulo de quantos graus para subir, dar a volta e parar? 360. Metade de uma volta é quantos? 180. 180 graus. Então o percurso inteiro dele era de 180 graus. Ele subiu e andou 90 graus. Quanto falta para dar 180 graus? 90. Não. Não, nunca é 90. Não, 45. 180 tira 30. 90. Ah, não é? Ah, 160. Não. 150. 150 graus. Falei? Mas 190 tira 30. 180 tira 30. Ah, eu falei. Sempre 180 graus, tá bom? Vamos lá. C. Agora agrupe os ângulos que possuem a mesma medida. Quais são os ângulos que possuem a mesma medida? A, B, E, F. Quem mais? Esses quatro que nós falamos tem 40 graus. CB, CD, GH. Tem quantos graus? 140. Olha lá. Os ângulos A, B, E, o ângulo F tem 40 graus. E os ângulos C, D, G e H tem 140 graus. Pause Pausa para registro. para registro. Cortar. Página 22, atividade 1, 1.2. Identifique os pares desses ângulos que são. Tá aqui os pares dos ângulos, certo? É o 1.2, né? Quais deles são ângulos correspondentes? E agora? O A, o E. O A e o B são correspondentes? O E. E o E? O A, B e E? E F também? Ó, o A é correspondente ao E. Tá? Mas, professor, o A não é correspondente ao B? Não. Ele é oposto pelo vértice. Correspondente, quando eu tinha a idade de vocês, eu imaginei o seguinte, ó, presta atenção. Correspondente é aquele ângulo que se ele escorregar, ele vem parar no lugar do outro. Então vocês conseguem imaginar? Eu era muito retardado, ficava imaginando essas coisas, sabe? Na minha hora que eu olhava na apostila, eu já via esse ângulo saindo daqui, escorregando e vindo encaixar certinho aqui. Então isso é correspondente. O ângulo B, se ele deslizar pela transversal, ele vai ser correspondente ao F. O ângulo C, esse ângulo aqui, ó, se ele escorregar por aqui, ele vai ser qual ângulo? G.
O ângulo, Alana, presta atenção, vai ser o ângulo G. Então vamos lá, Alana, vamos ver se você entendeu. Se errar não tem importância. A gente tá aqui para aprender. Então aqui, ó, veja bem aqui para mim. Não é difícil de imaginar, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Imagine que ele desprendeu ali e foi escorregando aqui. Ele vai ficar igual a qual ângulo? O H, o G, o E ou o F? O quê? Esse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse ângulo de cima aqui? Eu vou pintar ele de vermelho. Esse que eu pintei. Imagine que se ele escorregar aqui, ele vai parar aqui. Essa pontinha aqui, ó, vai parar aqui. Esse ângulo que eu pintei de vermelho é correspondente ao H, ao G, ao E ou ao F? H, viu? Como você sabe? Conseguiu imaginar ele escorregando ou chutou? Conseguiu, né? Imaginar. Fala pra mim, por favor, conseguiu isso? Muito bem. Então lá. Agora eu não lembro qual que vem primeiro para subir a resposta. É os ângulos internos ou... Agora vem o que é ângulos... Quem são os ângulos alternos internos? D, A, B e E. Só eles dois? E o D e o G. Olha o porquê. Presta atenção porque, Enzo. Para de apontar essa lapiseira aí para cutucar os outros. Tá, para quem vê, né? Porque, ó, presta atenção. Primeiro, por que eles são ângulos? Porque eles são ângulos mesmo. Isso aí não tem que discutir. Mas por que eles são internos? O que quer dizer internos? Para dentro. Isso mesmo. Então a reta, eles são internos das retas paralelas. Olha aqui para mim, por favor, todo mundo na parede não, na TV. Aqui, ó, para dentro e para dentro. Então esse corredorzão aqui, ó, que eu vou pintar ele até. Esse corredorzão inteiro aqui é tudo interno, certo? Ah, pintei fora agora. Ruim de pintar ainda. O Igor é ruim para pintar. O Igor errou feio na hora de pintar aqui. Essa parte que eu pintei, que é a parte de dentro, é ângulos internos. Se alguém falou, é o A, é o C, é o H, é o F, errou. Porque o H, o F, o A e o C estão para o lado de fora. Então eles são os externos. Os externos estão para fora, certo? Conseguiram entender o que é interno e o que é externo? Sim. Então tá bom. E agora, o que quer dizer alterno? Não. Alternados. Alterno vem de alternar. Então presta atenção. Alternos vem de alternar. Esse está para a direita. O B está para a direita da transversal. Quem é o ângulo que tem o mesmo tamanho que está para a esquerda da transversal? O E. Então esse ângulo é um ângulo interno alterno, alterado com esse. Um está para um lado, o outro está para o outro. O ângulo D está para o lado esquerdo e o ângulo G está para o lado direito então eles estão alternados, tá bom? Um está para um lado, o outro está para o outro. Eles alternaram. Muito bem. Então quem são os ângulos mesmo? O B e o E, e o D e o G. Ah, professor, ali está G e D. Você errou. Se eu falar, os alunos que vão ser expulsos da escola hoje o Enzo e o Matheus. É errado, porque o Matheus vai sair primeiro pelo portão. Matheus e Enzo. Deu na mesma. Os dois saíram. Mas não vai ser expulso nada. São bons alunos, espero eu que. Não minta, senhor, não minta. Oi. Quem tem a Vitória como inimiga, de amiga, não precisa de inimigos, não, Vitória? Então, vamos lá. Ângulos alternos externos. Quem são os ângulos que nós temos externos? Só externo por enquanto. O A é externo. Quem mais é externo? O C é externo. O R, o H e o F. Agora, nós sabemos que esses são externos. Quem é alterno de quem? O A. Quem é o alterno do A?
O H, ele tem o mesmo tamanho? Não, é. É o F, ele tem o mesmo tamanho, ó. Esse está para o lado esquerdo. Esse está para o lado direito. Então, o A e o F e o C com quem? Com o H, porque o C está para a direita e o H está para a esquerda. Então, o AF e o CH. Ângulos colaterais internos. Quem são os ângulos colaterais internos? H, E e G. D, D e E. Aí, G. Então, olha lá, subindo a resposta ali, ó. D e E e B e G. Ah, professor, mas eu não entendi agora. Por que eles são ângulos colaterais internos? Primeiro, falou a palavra interna. Eu vou olhar quem são os ângulos internos, que estão para o lado de dentro das duas retas paralelas. É o ângulo D, o ângulo E, o ângulo B e o ângulo G. Quando fala colaterais, quer dizer que eles estão do mesmo lado. Quem está do mesmo lado? Do lado esquerdo da transversal? O D e o E. Quem está do lado direita da transversal? O B e o G. Então, quando fala ângulos alternos, é um de um lado, o outro do outro, e eles têm que ter o mesmo tamanho. Certo? Agora, os ângulos colaterais têm que ter o mesmo tamanho? O D e o E têm o mesmo tamanho? Não. Eles só precisam estar do mesmo lado. Então, ângulos colaterais internos. Sabendo disso, quem são os ângulos colaterais externos? Vamos procurar primeiro os externos. Quem são os externos? RS. O A e o C, o H e o F. Você falou a reta. RS. Agora tá. Agora nós vamos ver quem são colaterais. Colaterais quer dizer que eles têm que estar do mesmo lado. Ah, o A e o C do mesmo lado. Não, tem que estar do mesmo lado da transversal. Ó, a transversal dessa aqui. Quem está para a direita da transversal? O C e o F. Muito bem. Quem está para o lado esquerdo da transversal? O A e o H. Então, A e H e C e F. A Evelyn fica bocejando lá no fundo. Passar você para frente a próxima aula, para você não dormir aí no fundo. Ângulos opostos pelo mesmo vértice. Tá, isso eu expliquei no começo já. Quem é vértice mesmo? Essa linha. Um pontinho onde cruzou a reta e a transversal. Aqui é outro pontinho. Então quem é o ângulo oposto pelo vértice? A e B. D e C. Opa, olha, o C e o D também é um oposto do outro. Esse é o oposto desse. Só eles. O E tem o oposto o F e o G tem o oposto o H. O H é o G, né? Muito bem. Faça um registro e eu vou apertar pause. Atividade 1 ainda, 1.3. Considere a figura. Ó, que bonita a figura, tudo embaçada. Cadê? Quais são o nome das retas aí paralelas? R e S. Mas agora tá de pé assim, pode? Pode, desde que elas estejam paralelas. E a transversal, quem é a transversal? A T, certo? Isso, ó. Agora, ó a palavra que bonita aí. Deslizando, a gente já falou isso já hoje. Tanto que a Lana respondeu uma dessas perguntas do deslizando. Deslizando a reta... Turma, presta atenção. Deslizando a reta R sobre a reta T paralelamente e sobrepor as retas S, escreva onde cada ângulo irá se sobrepor.
Então quando ele fala isso, presta atenção. Tá vendo essa reta aqui, ó? Essa é a reta R. Ela vai deslizar para cá. Ela vai vir andando. E vai parar bem aqui em cima. Aí você vai ficar vendo a reta S e R uma em cima da outra. Qual ângulo vai sobrepor qual? Então vamos lá. Júlia, o ângulo A vai sobrepor qual ângulo aqui embaixo na hora que ele deslizar? O C. Ele vai ficar bem em cima do C. Escolhe alguém rapidão. Quem? Jonathan. O ângulo B, ao deslizar, ele vai parar em cima do D, do H ou do G? Do qual? Do G. A hora que ele desce aqui, esse ângulo vai vir parar aqui embaixo? Não, né? Imagine essa reta descendo e aquelas letras descendo junto. A hora que ela parar, esse ângulo aqui vai parar onde? Ó, já sabemos que não é C nem G. Sobrou D e o H. Qual dos dois? Isso. Ele vai vir ficar bem no lugarzinho do D aqui. Escolhe alguém rapidão, Jonathan. Vitor. O ângulo E, ao deslizar, vai parar onde? No G. Muito bem. Escolhe um colega. Pode ser aquele que está dormindo que ele vai acertar. Eduardo. O ângulo F, Eduardo, ao deslizar, vai parar em cima do ângulo quem? Você tá zoando. De quem? Ah, o G já foi escolhido, rapaz. H é o único que faltava? Você é louco, Eduardo? Você ganhou agora, ganhou o troféu dorminhoco. Como que não percebeu que era o único que tinha ali? Troféu do primeiro lugar, Olha lá então. O A irá sobrepor o C. O B irá sobrepor o D. O E irá sobrepor o G. E o F irá sobrepor o H. Certo? Tem a letra B? Tem. Depois eu vou falar, eu vou mostrar para vocês como que é isso. Olha lá. Considerando suas respostas do item anterior, escreva sobre as relações entre os ângulos. Seu professor fará uma síntese após os seus registros. Aproveite para anotar as informações. Então presta atenção, vou apertar pausa aqui. Continuando, vamos fazer a síntese então. Presta bem atenção, eu trouxe uma parte de uma aula do Aprender Sempre, daquele conteúdo lá. Ó, aqui tá as retas R e S, certo? E aí, o ângulo A, ó, tá vendo aqui, ó? Alguns desses ângulos estão ocupando a mesma posição, sendo que um está na reta R e o outro está na reta S. Quem está na mesma posição do ângulo A da reta R? Lá na S. Na mesma posição é a letra E. Quem está na mesma posição que a letra B, na reta S? É o F, certo? Ah, professor, eu não conseguia imaginar ele deslizando. E esses ângulos que ele desliza e para em cima do outro lá, são chamados de ângulos correspondentes. Imagina assim, que ele se corresponde com alguém, ele manda essa informação lá para alguém e ele tem a mesma informação. Então olhe bem, os ângulos pares, os outros pares de ângulos correspondentes são, ali falava de alguns exemplos, né? Ó, o D e o H, o C e o G, certo? O D e o H, o C e o G, o A e o E, o B e o F, né? Mas olha isso acontecendo, era para acontecer. Ainda não. Depois eu volto lá, tem uma animação aqui, eu quero que vocês vejam a animação. B. Ao observar os ângulos correspondentes, é possível identificar uma importante propriedade quanto às suas medidas, fugiu o nome. Alana, não olhe para a janela, Alana. Que propriedade é essa?
Ou seja, o que podemos afirmar com relação às medidas dos ângulos correspondentes? Quem sabe me dizer o que eu posso falar? Eles são opostos. Não são opostos, eles são correspondentes. Ele escorregou por ali. O que quer dizer sobre o tamanho deles? O A e o tamanho do E. O que você pode falar para mim dos dois tamanhos? São o mesmo tamanho. Tá? A gente fala que os ângulos são congruentes. Eles têm o mesmo tamanho. Olha lá. Os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, tem medidas iguais. Mateus, quantos anos você tem? Tenho 14. Quem tem a idade congruente ao do Mateus? O que quer dizer isso então? Congruente é a mesma idade, né? 14. Enzo, quantos anos tem? Quem tem ângulo não. Quem tem anos de idade congruentes ao do Enzo? Levante a mão. Isso. Quem não entendeu congruente deve ou é uma idade mais velha ou mais nova do que 13 e 14, ou não entendeu o que quer dizer congruentes. Teve gente que não levantou a mão para nada. Jonathan, quantos anos tem? Então você tem que erguer a mão também. Você ergueu? Quem que não ergueu a mão em lugar nenhum? Eduardo, quantos anos tem, Eduardo? Ergueu? Quem que não ergueu a mão? Eu erguei, mano. Pedro, quantos anos tem? 14. Você tem que erguer a mão na qual hora? Você tem a idade congruente ao do Mateus ou ao do Enzo? Mas eu tenho quase. 14. Então você já entendeu que é congruente. Você só não levantou a mão por preguiça, é? Ou não tinha entendido mesmo? Ah, então tá bom. Congruente quer dizer que é a mesma coisa. Mas tem 9 anos. Hã? Eu tenho 9 anos. Tá bom. Ó a letra A lá. Tá vendo o ângulo A lá? Abre bem o olho aí, turma. Olha o ângulo A. Como que eu descubro com quem que ele é congruente? Escorrega ele. Ah, parou ali. Bem na hora. Então o ângulo A é congruente ao E. Olha o ângulo B. Parou lá. Congruente ao ângulo F. Olha o ângulo C. Os efeitos sonoros do Pedro é melhor, né? Olha lá, o ângulo C é congruente ao ângulo G. Vai lá, Pedro, efeito sonoro. Olha o ângulo D. Olha lá, viu? O ângulo D é congruente ao ângulo H. Certo? Agora outra propriedade. Ângulos opostos pelos vértices são aqueles formados pela mesma reta, que tem o mesmo vértice, mas estão opostos entre si. É o caso do ângulo A com o ângulo C. O ângulo A é oposto ao ângulo C. Por exemplo, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que quer dizer isso? Eles têm o mesmo tamanho, são iguais. Muito bom. Isto é, tem exatamente a mesma medida. Dessa forma, classifique cada sentença abaixo como verdadeira ou falsa. Deixa eu só fazer uma correção. Eu não posso falar que são iguais pelo seguinte. Aqui ele está com o ângulo virado para cima e aqui o ângulo está virado para... Então eles não são iguais, eles são congruentes. Eles têm o mesmo tamanho, mas estão de posições diferentes. Por exemplo, lembra que nós falamos? Pedro, você tem 14 anos. E o Mateus tem 14. Vocês são iguais? Sim. Não. Eles são congruentes. Eles têm a idade congruente. Tá? Seria iguais se eles fossem idênticos, por exemplo. Os gêmeos aqui. Os gêmeos nasceram no mesmo dia. Eles são congruentes ou são idênticos? Iguais? São congruentes, porque eles não são gêmeos idênticos, né? Se eles fossem gêmeos idênticos, aí sim, você podia falar que os dois são iguais. É o caso dos gêmeos do primeiro colegial. Eles tem uma diferença um pouco pequena, né? Mas eu não consigo ainda definir quem é quem, eu esqueço. Então vamos lá. Continuando. O ângulo C, aqueles 3 tracinhos, quer dizer congruente. O ângulo C é congruente ao ângulo A, verdadeiro ou falso? Não, é verdadeiro. É verdadeiro. Olha lá, o ângulo C virou, subiu, encaixou. Certo? Volta lá, filho. Volta para o seu lugar.
Pronto. Então ela é verdadeira. O ângulo C é congruente. Ele é oposto pelo vértice do ângulo D? O ângulo C não é oposto pelo vértice do ângulo D? Vamos tentar. Olha lá. Virou, escorregou, ficou do mesmo tamanho? Ocupou o meu lugar? Não. Então a resposta é falso. O ângulo G é o oposto pelo vértice do ângulo E? Sim. Vamos ver? Lá, o ângulo G foi lá, rodopiou, encaixou no lugar certo? Então é verdadeiro. O ângulo F é Verdadeiro. oposto pelo vértice do ângulo H? Verdadeiro. Sim. Olha lá. Ponto. Certo? Verdadeiro. Um feixe de retas paralelas. Nossa, quando eu falava feixe, pra mim quando eu era criança eu ficava pensando feixe de luz, de laser. É uma linha, né? Um feixe de retas, quer dizer que é duas ou mais retas, uma do ladinho da outra. Então um feixe de retas paralelas. São duas ou mais retas que elas nunca vão se encontrar. Cortadas por uma transversal, delimita ainda ângulos colaterais e ângulos alternos. Os colaterais são aqueles que estão posicionados do mesmo lado da reta transversal. Desse modo, na figura, os ângulos o A e o H, cadê o A e o H? Ó, ângulo A está para a esquerda e o H está para a esquerda. Eles são, cadê? A e H estão do lado esquerdo da transversal T. Logo, eles são exemplos de ângulos colaterais. Ainda posso ser mais caprichoso. Eles são ângulos colaterais externos ou internos? Externos, eles estão para fora das duas paralelas. Então eles seriam os externos. Enquanto o ângulo A e G, o A está para a esquerda, o G está para a direita. Eles são exemplos de ângulos alternos. Um está para a esquerda, o outro está para a direita. E ainda seria ângulos alternos externos. Aí sim. Porque estão de lados diferentes da reta transversal. O ângulo A está para o lado esquerdo e o G encontra-se do lado direito. Eles se alternam quanto à posição em que estão em relação à transversal. Lembre-se, ângulos alternos, externos. Não, desculpe, ângulos alternos e colaterais é em relação à transversal. Se ela é interna ou externa, é em relação às paralelas. Olha lá. Mais detalhadamente, podemos nomear os ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos. Enquanto o A e o H estão ângulos colaterais externos, o D e o E são exemplos nessa figura de ângulos colaterais internos. E, tem a letra E para vocês aí? Não tem? Ah, não, isso aqui ainda é a explanação minha lá. Quem são os ângulos colaterais internos? Primeira coisa, internos era para o lado de dentro. Externos são os do lado de fora. Então tá. Quem são os ângulos colaterais? Do mesmo lado dos externos. G é externo e o A é externo? Sim, mas aqui estão alternos, não são colaterais. Está um de um lado, outro do outro. O A é colateral junto com o H. Os dois são colaterais, do mesmo lado, externos. E o G é colateral junto com o B na parte externa. E na parte interna? CF e D. Muito bem. Certo? Lembrando que isso aqui não tem na apostila. É uma explanação sobre o assunto.
A imagem nos revela uma interessante propriedade quanto à medida dos ângulos colaterais. Você já concluiu, conseguiu perceber quais são, o que eles têm de interessante aí? Ó, a imagem nos revela uma interessante propriedade quando os ângulos e medidas de ângulos colaterais. O colateral A e o H, o que eles têm em semelhantes? Semelhança não, desculpe, de propriedade. Se você somar o A com o H, vai dar quantos? 180 graus. Se você somar o B com o G, sempre vão dar 180 graus. Olha lá. Os ângulos colaterais são ângulos suplementares. Não saiam ainda. Sendo assim, a soma deles sempre será 180 graus. Acho que é a última propriedade. Também existem ângulos internos e os ângulos externos, que ficam em lados diferentes. Não guarda o material ainda. Quem guardar o material, vou mandar para a direção. Não acabou a aula ainda. Eu vou pedir para a turma que está ali esperar. Também existem os ângulos internos e externos que ficam em lados diferentes da reta transversal. Ou seja, são os ângulos alternos, internos e externos. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo G são ângulos alternos externos, assim como o B e o H. Mas o D e o F são alternos internos, assim como o C e o E. Acabou, né? Muito bem. Aí agora, na letra B, vocês vão fazer depois o registro do que eu falei, o que vocês acharam que é importante registrar aí. Na nossa próxima aula, atividade 2. Presta a apostila um pouco para mim, Matheus. Lição de casa. Só um minutinho, já estou terminando. Lição de casa. Atividade 2.1. 2.1 e o 2.2. Certo? Só essas duas lições de casa para amanhã. Muito obrigado para quem assistiu pelo YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, o Tide tem recado.